Pois bem, meus amigos, ontem o ministro Tachad foi humilhado pelo nosso menino Nicolas e fugiu, deu o pé de uma reunião em uma comissão ontem na Câmara dos Deputados e é claro que eu vou mostrar todos os detalhes dessa treta para vocês, porque essa não é só uma tretinha de internet entre dois personagens conhecidos da política. Essa é uma treta que vai demonstrar claramente por que esse consórcio, o PT-STF, precisa urgentemente censurar as redes sociais, além de mostrar toda a canalice, a cara de pau da esquerda e de quebra. Eu vou contar para vocês que, na verdade, esse é só o início de uma longa caminhada sinistra que a Haddad tem junto à Câmara, porque já tem anúncio de partidos aí que deixarão ele enlouquecido, mais louco do que ele já é. Então, se você gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Enquanto o povo tenta sobreviver com arroz a R$ 40, gasolina nas alturas e dólar a quase R$ 6, tem brasileiro comum enriquecendo com a economia do país e não é político. É gente como você, que cansou de ser palhaço no circo da economia brasileira, cansou de trabalhar o mês inteiro, pagar imposto e ver o salário sumir antes da quinzena e decidiu virar o jogo. Hoje, tem gente ganhando R$ 3.000, R$ 5.000, até R$ 10.000 de casa, sem CLT, sem vender curso e sem falar inglês. Olha, por exemplo, a Thalita. Aplicou o passo a passo do método do Daniel Alvarenga e em 10 dias faturou US$ 298, quase R$ 1.800. A Maria, desempregada, em crise, conheceu o projeto e fez quase US$ 1.000. Isso dá R$ 6.000 em casa, sozinha. A verdade é simples. Quem ainda acredita que o governo vai resolver a sua vida, está iludido. Enquanto o real derrete com a inflação, quem aprende a ganhar em dólar se protege e ainda multiplica o que ganha. E o melhor, tem um treinamento 100% gratuito, direto ao ponto, te mostrando como. Clica no link aqui embaixo e fala com o Daniel no WhatsApp. Recebe o passo a passo e comece ainda hoje. Bom, então, brevemente aqui, vou explicar o contexto e já vou dar o play para a gente ver o início da treta. O ministro Tachad foi convidado a ir até a Câmara dos Deputados ali na Comissão de Finanças e Tributação para explicar porque realmente a economia no Brasil, ela só tá boa lá no blog da Miriam Leitão, no blog da Daniela Lima. Aliás, a Daniela Lima faz tempo que não aparece, né? Tô preocupada. Depois daquele último vídeo, parece que ela foi pra geladeira. Mas voltando aqui ao nosso assunto. Então, o Tachad foi convidado para ir até lá. Obviamente, Nicolas estava presente e ele tem direito ao uso da palavra. Falou por bastante tempo. Não vou poder passar tudo que o Nicolas falou aqui para o vídeo não ficar comprido, mas é claro que eu extraí a melhor parte. Então, vamos lá. Nicolas, conta pra gente o que está acontecendo. Não consigo estar nesse mesmo clima que vocês. Conheço a ponta, sei das realidades, vim de uma favela, Cabana do Pai Tomás, que eu sei a realidade, as pessoas não estão satisfeitas. O vídeo do Pix não é por conta de engajamento, não foi nada de Elon Musk, tá, que o senhor falou, foi nada de Trump, nada de Mark Zuckerberg que ajudou, não. Foi um manifesto das pessoas, através de um vídeo dizendo, a coisa não tá legal. E vocês nem admitirem isso, para mim diz muito mais sobre vocês do que sobre mim. Obrigado. Não consigo estar nesse mesmo... Então tá aí o Nicolas, mais uma vez, citando o icônico vídeo do Pix, que até hoje a esquerda não entendeu por que fez tanto sucesso. Por que falar a verdade, descrever a realidade que as pessoas estão sentindo lá no mercado quando vão fazer compras... tudo tá caro, todo dia é um aumento de imposto diferente, e por que não passaria pela cabeça do governo taxar o Pix através daquela manobra que a gente comentou no final do ano, e inclusive isso foi chamado pela esquerda de fake news.
Se já estivesse valendo a nova lei da censura que eu vou comentar em outro vídeo, aquele vídeo do Nicolas não teria alcançado tantas pessoas. Entendem por que que eles precisam urgentemente censurar? Porque é um menino que faz um vídeo com fundo preto, camiseta preta, assim, sem produção, sem sidônio, sem marqueteiro, consegue atingir as pessoas porque ele descreve a realidade que elas estão vivendo, né? Ele explica bem. Bom, depois disso aí, o Tachad também ficou falando muito tempo lá na resposta. Pouparei vocês, mas essa parte aqui de 1 minuto, toma o estomazil e assiste, porque é até engraçado, chega a ser triste, triste. Olha só o Haddad se defendendo. Deve ser uma grande brincadeira o que o Nicolas e o Jordi falaram. Uma grande... Só contextualizando aqui, o Nicolas teve que sair da sessão e aí o Haddad tá ali falando que o Nicolas fugiu do debate com ele e tá dando essa resposta sensacional. Brincadeira. Isso não é sério. Isso não é correto. Querer fazer o Bolsonaro passar como estadista, nós vamos ter vergonha há muito tempo. Do quadro dele está na galeria dos presidentes da República. É um absurdo o que esse homem fez em 2022 para ganhar a eleição e perdeu. Vem falar de barberagem por causa de fake news de Pix, com o patrocínio das Big Techs para atingir 300 milhões. Não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? Não consigo estar nesse mesmo clima. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. 300 milhões de visualizações. Não quer dizer que 300 milhões de pessoas tenham assistido. Uma pessoa pode ter assistido o vídeo mais de uma vez. É um negócio, assim, impressionante como essa esquerda velha e mofada não faz a menor ideia de como funciona a internet. Como eles não fazem ideia de como funciona a internet, eles não conseguem usar, eles precisam censurar, porque eles estão sendo desmascarados dia a dia. Mas, enfim, depois disso, o Nicolas voltou para a sessão e cortaram a palavra dele. Aí eu tenho que pegar alguns vídeos de bastidores pra gente ver o que tá acontecendo. Então peguei aqui no perfil do deputado José Medeiros, que explica quando o Nicolas voltou o que aconteceu. Olha, o ministro da Fazenda, ele chegou hoje aqui na comissão já xingando. Chamou o Nicolas de moleque, falou que a culpa de toda a gastança deles é do governador Bolsonaro. O pastor Feliciano estava aqui, ouviu tudo. Nem minha oração funcionou, tem que expulsar o demônio deles. Estava endemoniado. Aí o Nicolas pediu a palavra, com medo do Nicolas, ele simplesmente bagunçou, cortou. Me chamou de fujão do debate. Fujão. Mostra ali a cadeira ali. Olha ali, olha Só quem fugiu, olha quem fugiu. Cadê o Haddad? Ih, não tá o Haddad. Cadê o Rogério Corrêa? Não tá também. Sabe por quê? Porque o PT, quando não tá mentindo, tá roubando. Quando tá roubando, tá mentindo. Mas quando desmascara eles, aí corre. E é o seguinte, aqui no bolsonarismo, o Nicolas é um dos menorzinhos. Ele tá com medo desse menino aqui, ó. Até que esse menino pode fazer mal pra ele, ó. Aí tá falando que não pode ter vídeo de 300 visualizações. Como é que é, Nicolas? Ele falou que... A cara de deboche do Nicolas é ótimo. Como que um menino tem um vídeo de 300 milhões de visualizações, sendo que não tem 300 milhões de pessoas que falam português no mundo? Esse é o nível do debate. Na verdade, esse parecer aí foi passado por uma técnica em tecnologia da informação chamada Dilma Rousseff. Por isso que fez esse raciocínio aí. Não tenho dúvida. Eles esqueceram que um vídeo, quando é bom, a pessoa assiste 1, 2, 10. Eu assisti 15 vezes o vídeo do Nicolas. Pronto, tá explicado. E o ministro fugiu daqui, porque estava com medo de explicar pro Nicolas por que ele chegou aqui atacando o Nicolas. É medo. E não tinha como explicar a gastança. Pois é, não tem argumento, simplesmente sai quando o Nicolas volta para responder ele, porque ele achou que o Nicolas não ia voltar. E aí tá aqui a manchete, né? Deputados gritam fujão para Haddad em comissão na Câmara. A audiência com o ministro foi encerrada após bate-boca. Haddad chamou de molecagem o fato de Nicolas Ferreira e Carlos Jordi deixarem a sessão antes de ouvir a resposta. Só que isso daqui cola... Essa mentirinha cola para quem não sabe como é que funciona a Câmara dos Deputados, porque são diversas comissões, elas têm reuniões muitas vezes no mesmo horário e o deputado tem que se deslocar de uma para outra. E vamos combinar aqui cá entre nós também, quem já teve o desprazer de ficar assistindo aquelas comissões sabe que muitas vezes o deputado faz a pergunta
E o ministro não responde, fica ali tergiversando, fala, bota a culpa no Bolsonaro, fala sobre outras coisas. Então, o Nicolas estava ali se deslocando entre as comissões, coisa que ele explica aqui nesse trecho da entrevista que ele deu logo após o incidente lá para a CNN. Vamos ouvir o Nicolas. Parlamentar, o senhor tentou explicar para o Fernando Haddad exatamente o que aconteceu, que o senhor teve que se ausentar para uma outra votação ou por uma outra audiência, ou não deu tempo? Eu não pude. Eu iria esclarecer tudo isso na minha fala. Só que quando eu fiz a questão de ordem, estava falando, óbvio, já comecei já rebatendo os argumentos dele, e o presidente do PT simplesmente me impediu de falar. E quero deixar aqui bem claro, até para quem talvez não concorde comigo, eu defendo a questão de ordem, mesmo que a pessoa seja de direita, de esquerda, de centro, afinal de contas, é um instrumento regimental. Então, qual é o medo que eles têm de eu falar durante 3 minutos? Porque eles sabem que eu tenho alcance, eles sabem que eu vou falar a verdade sobre realmente o que ele falou. Ele falou diversas mentiras que eu ia rebater, mas agora foi um convite e pode ter certeza que agora a gente vai trabalhar para poder convocá-lo e espero que dessa vez ele não saia do debate como ele fez. Parlamentar... A verdade é que eles morrem de medo dos recortes que acontecem quando eles são desmascarados e viralizam na internet. Mas isso pode ser usado pela esquerda, vocês não conseguem usar porque vocês são ruins, porque vocês mentem. E a mentira não vai ter tanto alcance. O povo se identifica muito mais com o Nicolas do que com o Haddad. E aí vocês viram aí que eles falaram no meio sobre o deputado Rogério Correia, o nosso querido deputado Rolando Lero, famoso ali na CPI do circo, já falamos sobre ele diversas vezes. Era ele que estava presidindo a sessão. Ele deu a palavra, o Nicolas volta, pede a questão de ordem, ele começa a falar, e quando ele começa a rebater os argumentos, aquela palhaçada que o Haddad falou, com argumentos sérios, o Rogério Correia simplesmente diz que ele não vai ter direito de falar, não vai ter o direito de se defender, e o Haddad diz que os outros é que fogem do debate. O Haddad teve a cara de pau de dizer que em 2018 o Bolsonaro fugiu do debate com ele, quando todo mundo sabe que o Bolsonaro estava hospitalizado por ter sofrido um atentado por um ex-militante do PSOL. Foi isso que aconteceu. Então, eles são canalhas. Como um bom canalha petista, o deputado Rogério vai para a rede social chorar e ele é tão burro que ele se vangloria de aumento de impostos. É sério, olha isso. Entenda porque a direita tentou calar o ministro Haddad. A direita não tentou calar o ministro Haddad. Ela tentou, o Nicolas tentou responder, rebater, debater, coisa que vocês não sabem o que é, né? Mas aí ele fala sobre as brilhantes, maravilhosas medidas do governo Lula. Corte de 10% na isenção fiscal de empresas, ou seja, empresas tendo que pagar mais impostos. E eu não estou nem falando aqui se é legal fazer isenção fiscal para essa ou para aquela empresa, porque tem também muita coisa de lobby, mas aqui, corte de 10% em isenção fiscal é mais imposto para as empresas pagarem. 5% de imposto sobre LCI e LCA para o que eles chamam de rico é mais imposto para todo mundo pagar. Já foi comprovado por diversos economistas aí. E 18% de alíquota das bets. O orgulho deles é aumentar imposto no lombo do povo e dizer que esse imposto é para os ricos, que a Shein vai pagar o imposto, mas os clientes não. E a gente já sabe como é que funciona. Todo mundo tem mais de 2 neurônios, já entendeu que esse aumento de imposto aqui é para todo mundo. Só que, no início eu falei para vocês que essa era o início de uma dor de cabeça do Haddad. Por quê? Impostos, né? Vocês estão acompanhando aí a treta que tá dando com o IOF. O governo quis aumentar a alíquota do IOF, Centrão sapateou, obviamente, né? Tem os lobbies ali do pessoal que tem dinheiro, que tem poder, não tá falando, olha só, a eleição no ano que vem, vocês vão aumentar o imposto mesmo? Então, os deputados não querem aumentar. No domingo, a Haddad se reuniu com o Mota, fizeram uma reunião, tiveram essa brilhante ideia, que é daqui que sai essa história aqui, ó, 5% de LCI e LSA e 18% de aumento de imposto para as bets. Mas a Haddad tem isso daqui pela frente, ó. Saiu ontem na coluna do Igor Gadelha. PP e União Brasil farão anúncio jogando água no chope da MP do Haddad. Presidente do PP e do União Brasil farão anúncio conjunto de que suas bancadas votarão contra as propostas de Haddad para aumentar impostos. Como falei para vocês,
2026 tem eleição. PP e União Brasil farão aí a fusão. Eles são partidos que já entenderam que tem muitos eleitores conservadores, muitos candidatos conservadores. Eles não querem estar atrelados à imagem de Lula, Haddad, aumento de impostos, gastança irresponsável do governo, porque eles precisam dos votos. Então, eles já abandonaram o barco. Eu trouxe para vocês na semana passada a informação de que o pessoal do União Brasil iria, inclusive, entregar os cargos que tem no governo. Haddad, Lula e o PT estão cada vez mais isolados. O único ali apoio que eles têm é o pessoal do STF, que, aliás, ontem teve julgamento, que eu já vou comentar em outro vídeo para esse não ficar muito longo, mas o único apoio que eles têm é no STF, só que o STF também está sofrendo uma pressão muito grande. A gente viu na semana passada que o Xande está insatisfeito com o governo Lula e eu quero mais aqui torcer pela briga. Quero que briguem, quero que acabe esse governo do PT, quero que o Brasil saia do socialismo e torço para que Nicolas se multiplique. Eu quero muitos Nicolas na Câmara dos Deputados. Mas agora eu quero saber de você, o que você achou dessa treta toda. Fala para mim aqui nos comentários que eu quero saber e por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui. E se você assistiu até aqui, já entendeu que o real está perdendo valor e quem não se mexer vai ficar para trás. O Daniel Alvarenga está mostrando um caminho, um método direto, testado, sem enrolação, para você ganhar em dólar, trabalhando de casa. Então não espera mais. Clica no link aqui embaixo, fala direto com o Daniel no WhatsApp e comece ainda hoje. Oportunidade não espera. Quem age, colhe. Então vai nessa.